A nossa bússola nem sempre aponta para o norte, mas ela sempre aponta para outros rumos. Fala galera, segundo dia aqui em Ilha Grande e os objetivos e planos para hoje são ambiciosos. O objetivo hoje é ir até o Caixadaço e fazer também 2 rios. Na verdade o objetivo é 2 rios, mas ali no meio do caminho tem a trilha do Caixadaço. Até 2 rios é aproximadamente umas 2 horas e meia. E só a trilha do Caixadaço é 1 hora e meia, é uma trilha bem fechada. Na verdade o objetivo é 2 rios, mas tentar fazer também o Caixadaço e meter essas 2 trilhas aí num dia só. Vocês viram aí o plano de ontem, não deu certo. A gente não conseguiu fazer, só conseguiu fazer Lopes Mendes, não conseguiu fazer Santo Antônio. Mas hoje a gente saiu cedo e também na esperança, na fé de conseguir. Então continua acompanhando aí, já deixa aquele like no vídeo, chega de voadora, compartilha, comenta e vamos que vamos. E uma coisa boa dessa trilha aqui também é que o caminho dela é um dos poucos acessos aqui que é uma estrada. Aqui em Ilha Grande só tem alguns carros que são veículos de prefeitura, bombeiro, esse tipo de veículo. E nessa trilha aqui passa, é como se fosse uma estradinha de chão, mas é uma estradinha, então ela não é tão íngreme como as trilhas que a gente fez ontem e as próximas. Então é um pouquinho mais tranquilo de fazer, só que você não tem nenhum tipo de cobertura de árvore, nem nada, então passa muito protetor, se protege aí um bonezinho, porque é sol na moleira o tempo todo daqui a pouco. Então vamos lá, as metas do dia. A gente tá falando de dicas para economizar, para gastar menos, e a dica de hoje é sobreviver à trilha com um passatempo e 2 litros de água. Porque o nosso amigo aqui achou que a gente falou pra ele, guarda o pão. Ele guardou, só que ele guardou na barraca e não na mochila. Então a gente vai fazer 6 horas de trilha com 2 garrafas d'água e um biscoito passatempo. 3 clubes sociais. E 3 clubes sociais. Não, melhorou. A gente achou que era só... Cada um chupar um pedacinho. A gente achou que era só um passatempo. Já tem 3 clubes sociais. Então, ó, tá top. Dica de agora vai ser dica de como não morrer na trilha, em vez de economizar. Aqui no meio do caminho para 2 rios tem uma cachoeirazinha, acho que é a Cachoeira dos Soldados. Na época os soldados vinham aqui, os funcionários do presídio vinham aqui para se refrescar, porque ela é próxima do presídio. Então no meio do caminho ali, antes de chegar a 2 rios, tem essa cachoeira que é um bom ponto para você parar, comer alguma coisa, dar uma refrescada, aquela hidratada e continuar seguindo a trilha.
Uma outra notícia boa que a gente teve aqui é que o Museu do Meio Ambiente está aberto à visitação, além do presídio. Então a gente é legal para você conhecer um pouquinho da história aqui de Dois Rios, de Ilha Grande. Tem alguns materiais algumas ferramentas que eram usadas na época, né? Então é bem bacana conhecer essa parte cultural, histórica do povo que vivia e que vive aqui. A gente perguntou ali na Guarita, ainda tem cerca de 50 habitantes aqui em Dois Rios. Pessoal da UERJ, moradores antigos, então eles são cerca de 50 habitantes aqui em Dois Rios. Cara, uma história muito interessante ali no Museu do Meio Ambiente, super indico, se você vier aqui a Dois Rios, faça essa visitação, é rapidinho, não paga nada, é de grátis. E agora a gente vai para o objetivo, que é o presídio, que está aberto, a gente vai poder conhecer um pouquinho da história, sem ser só pelos muros, a gente vai poder entrar e conhecer essa história aí para vocês, mostrar para vocês que é o mais interessante também. Mostra um pouquinho sobre o início do Comando Vermelho, né? Foi dado devido a uma fusão que teve de presos comuns com presos políticos. Inicialmente, presos de aqui era só de presos políticos, como Graciliano Ramos, que ficou aqui só 18 dias, mas aí fez o livro Memórias do Cárcere. Aqui são árvores que eles faziam nas tentativas de fuga. Dá pra ver o talento de artesanato deles, porque isso aqui é madeira e não parece. E a criatividade de fazer um soco inglês com garfo, que eu nunca imaginaria, nunca faria isso. Os presos aqui ficavam mais soltos do que presos. Eles só dormiam no presídio, mas ficavam aqui na vila. O fim do presídio, ele foi devido a protestos que tinham aqui frequentemente, né, em toda a ilha, pedindo mais segurança, presos fugindo daqui e parar em outras praias. Esse presídio aqui foi onde surgiu o Comando Vermelho, quando você juntou prisioneiros políticos com outros prisioneiros de alta periculosidade que também tinham inteligência, surgiu o Comando Vermelho. E foi um passeio que tiveram várias curiosidades. Além dessa, saber um pouquinho mais da história, elas também falaram da única fuga bem sucedida, que foi a do Escadinha, um dos fundadores do Comando Vermelho. Teve um helicóptero que veio, pegou ele, e até hoje dizem que ele passou por alguns lugares ali na Parnaioca, acenando para o pessoal, dando tchau, tipo, mostrando, eu consegui fugir. E eles também contaram que na semana passada, infelizmente, o último prisioneiro, que foi o seu Júlio, o último prisioneiro que ainda era vivo, no caso, né, acabou falecendo. E até semana passada, até uns 2, 3 meses, ele ainda ficava ali contando pro pessoal as histórias de como era naquela época. E eles também falam que ele é um grande caso de exemplo, que ele foi reabilitado. Ele foi preso por homicídio, mas o sistema penitenciário deu um jeito nele, né? Então ele foi reabilitado e depois de anos ele trabalhou, casou com uma moradora aqui de Dois Rios, tiveram filhos e infelizmente ele faleceu na semana passada. Então é curioso ver esses casos, né? Até semana passada ele estava aqui contando, até mês passado ele estava aqui contando as histórias de como foi ter vivido naquela época. E foi um passeio, assim, uma imersão cultural. Levaram a gente para conhecer todo o presídio, por diversas partes do presídio, e cada parte tinha um fato histórico importante. Então essas são algumas curiosidades que você vindo fazer esse passeio você vai encontrar. Então fica atento que o presídio fecha às 4 horas. Lembrando que hoje o presídio não tem mais nada de presídio, é só um monumento histórico. E a UERJ toma conta. Então alguns estudantes, alguns funcionários administram o lugar hoje.
Finalizamos aqui em 2 dias. Agora viação Canela até onde a gente partiu, que é Abraão. A gente foi se informar ali, o barco custava R$50 para levar por Caixadaço e deixava na Praia do Pouso. Passava por Caixadaço, Lopes Mendes, deixava na Praia do Pouso. E lá na Praia do Pouso a gente teria que pegar mais um barco custando R$20. Sem condições, R$70 só essa brincadeira aí, é mais um pouquinho, é um passeio de volta à ilha. Então não tem jeito, vai ser viação Canela. Bota mais 2 horinhas e meia aí. E a gente tá com a lanterna aqui, porque provavelmente aqui escurece rápido, então provavelmente no meio do caminho vai estar tudo escuro e a gente vai ter que fazer essa trilha aí no escuro mesmo, não vai ter jeito. Cara, é muito curioso aqui também, porque tem várias casas que não mora mais ninguém, são casas abandonadas. Tem algumas pessoas, mas são poucos moradores, no máximo 50, 60. Aí você vai dando uma olhada, isso aqui de noite deve parecer uma cidade fantasma, sabe? Chega a ser até meio espantoso, assim, meio daquele climazinho de suspense. Só que ao mesmo tempo tem muitas casas aqui que são novas, tem quadra de vôlei. Então tem esse contraste de cidade abandonada com a parte da onde a galera mora. Muito curioso.